Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55, 11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. E agora eu vou deixar um testemunho aqui muito poderoso de libertação de espíritos malignos, de incubos e sucumbos. É um palavrão isso aí? Não, são espíritos malignos. Esse testemunho foi tirado do livro Expulsarão Demônios, do irmão servo do Senhor, Derek Prince, onde ele deixa vários testemunhos lá de cura e libertação. Como eu já falei, ele era um homem de Deus, que era um missionário do Senhor, com mais de 60 anos trabalhando no ministério do Senhor, na obra do Senhor, um homem de Deus sério. E ele não só pregava o evangelho, proclamava o evangelho, mas ele curava enfermos, expulsava demônios e até ressuscitou mortos. Caro Senhor Príncipe, estou a escrever-lhe para lhe falar acerca das minhas lutas com demônios. Sei que provavelmente o que vou escrever não é novidade para si, mas amigos, familiares e líderes de igrejas talvez me vejam como psicopata. E algumas pessoas me veem como louca, porque eu só falo de demônios. Misericórdia, Senhor. Tudo começou quando eu tinha 16 anos e comecei a ouvir um dos discos de rock do meu irmão. Este não era um disco de rock qualquer, mas um disco muito demoníaco. Era da banda Black Sabbath e a capa tinha 666, escrito no topo, e uma criatura demoníaca que olhava para mim. Na parte de dentro do álbum estava a imagem de um homem deitado na cama com vários demônios, pelo menos 6 ou 7. À sua volta, como se o quisessem atacar, o olhar do homem era de pura agonia. Eu só ouvi esse disco 1 ou 2 vezes, o que já foi demasiado. Um dia ouvi um ruído muito estranho que vinha do armário da aparelhagem. Quando me agachei para abrir as portas, houve uma força que entrou em mim, ou que passou através de mim e me empurrou para trás. Aquela era uma força muito singular e tenho a certeza de que havia demônios envolvidos. Pensei em esconder o disco para que ninguém o pudesse deitar fora. Aquela ideia deve ter provido dos demônios. Embora ore para me lembrar ainda hoje, não me consigo lembrar onde é que eu escondi. Bem, desde então que a minha vida tem sido um inferno. Esses demônios prendem-me e paralisam-me quando começo a adormecer. Não me consigo mexer, falar ou abrir os olhos. A única coisa que consigo fazer é clamar mentalmente por Jesus para Ele me ajudar. Esses demônios são perversos. Violam-me de todas as formas imagináveis, ou seja, praticam sexo com ele. Eu poderia fazer um esquema e uma descrição mais detalhada, mas penso que isso não seria apropriado nesta altura. Veja bem, ele não teve sequer a coragem de relatar aqui nesta carta o que esses demônios faziam com ele dormindo. Dormindo não, porque ele não conseguia dormir. Eles prendiam a respiração dele e estupravam ele. Você acha que isso é loucura? Então tá bom. Mas as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Essa foi a tortura a que estive sujeito todas as noites desde os 16 até os 31 anos. O abuso sexual começou a diminuir quando comecei a participar num estudo bíblico e ir à igreja regularmente. Posso imaginar o que está a pensar neste momento. Será que és salvo e que Jesus é o Senhor da tua vida? Eu disse o Pai Nosso quando tinha 12 anos com a minha mãe ao meu lado e tenho repetido centenas de vezes desde então. Isso deve-se especialmente ao fato de que amigos cristãos
e todas as pessoas em qualquer das igrejas ou estudos bíblicos que eu tenho frequentado dizem-me que isso não pode acontecer a um cristão. Por isso estou à espera dos sinais da minha salvação através da evidência da minha vida voltar ao normal. É difícil acreditar ou ter fé quando se é bombardeado com tantos relatos que se contradizem. Já nem consigo pensar corretamente ou permanecer no mesmo emprego durante mais de 6 ou 12 meses. Não sou estúpido, até sou licenciado em engenharia. Estou apenas confuso. Veja bem, um homem inteligente, licenciado em engenharia, não tinha emprego, não parava emprego. Sou oriundo de uma chamada família cristã. Os meus pais são ambos nascidos de novo, bem como uma das minhas 2 irmãs. O meu irmão não é. Os meus pais apoiam o seu ministério, mas acho que eles não acreditam que há pessoas que possam estar endemoniadas. Assim como você, irmão, que está aí rindo da minha cara. Quando eu digo que eu tinha demônio, veja bem essa história. A razão pela qual eu digo isto é porque sempre que eu falo no assunto, meu pai diz-me, tímida e medrosamente, para repreender isso no nome de Jesus, virar-lhe as costas e continuar a andar. Por outro lado, a minha mãe recusa-se a reconhecer o fato e até disse à minha irmã para parar de falar sobre esse assunto comigo. Veja, uma família cristã. A família do lado da minha mãe tem uma potencial natureza demoníaca. O seu pai, que já morreu, era maçônico, e a sua mãe, que também já morreu, mais 2 irmãs, ainda vivas, estão envolvidas com a estrela do Oriente, Est Star. Veja bem, esse irmão de Deus aqui, o Derek Prince, ele conta que as pessoas, os filhos envolvidos, que os pais foram envolvidos com a maçonaria, carregam a maldição. Ele conta a história de um bebê que nasceu, não comia, não bebia, a criança ia morrer. Chegou lá nos braços da mãe. O Espírito Santo mostrou para ele que ele tinha um espírito ali. Quando ele expulsou o espírito maligno daquele bebê, era o mesmo espírito maligno que estava na mãe da criança. A mãe caiu, a esposa dele segurou o filho nos braços, a mulher acho que deu um grito, o demônio saiu da mãe, saiu da criança, e a criança voltou à noite para a igreja toda alimentada, ou seja, tomou várias mamadeiras. A criança não comia. Era uma maldição por causa que o pai dela tinha sido da maçonaria. Isso é que dá, irmão, quando a gente vai procurar o oculto, irmão. Não se mete, irmão, com o oculto, irmão, porque tu vai estar trazendo maldição para a tua vida e a vida dos teus filhos. Eu sei que essa carta parece completamente louca, mas espero que ela faça algum sentido para si. E gostava de poder contar-lhe mais, mas isso implicaria escrever um livro. Veja o que diz o irmão Derek Prince sobre essa libertação. Isto é tão trágico. Um cristão professo é atormentado por demônios, mas não tem a compreensão, muito menos a ajuda dos seus companheiros cristãos. É óbvio que esse jovem foi insensato quando se expôs a forças tão obviamente satânicas. No entanto, há outras pessoas que se expõem a forças satânicas semelhantes de formas menos óbvias. A combinação de elementos num concerto rock ou numa discoteca, por exemplo, também abrem o caminho para demônios. Música ensurdecedora com uma batida repetitiva e insistente, por exemplo, funk. Letras que vão da estupidez à blasfêmia. Luzes intermitentes que mudam constantemente de cor e de intensidade. O impacto pode diminuir a capacidade de uma pessoa para pensar ou exercer um julgamento moral, e assim abrir o caminho para os demônios, especialmente se há envolvimento de álcool e de drogas. Ou seja, irmão, você está escutando funk, irmão, você está escutando rock, você está atraindo demônios, irmão, para a sua vida. Eu vou contar para você a situação de uma amiga do meu trabalho, que eu trabalhei com ela. Eu encontrei ela no elevador, eu falei com ela, ela falou, eu estou aleijada, não fala comigo. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, eu estou aleijada, eu não estou escutando mais. E eu falei, veio aquilo na minha mente assim, ela está com espírito de surdez. A minha vontade era expulsar aquele demônio ali dentro do elevador, mas eu não ia fazer isso para não envergonhá-la, e Deus também não me mandou fazer isso, né, irmão? Você só pode fazer as coisas quando o Espírito Santo manda, irmão. Se você for fazer as coisas do teu braço, é obra morta, irmão. Então, eu falei assim, fui embora. Aquilo ficou na minha cabeça.
Uma semana depois eu voltei pro meu trabalho, eu a encontrei de novo. E eu falei, eu tenho que falar alguma coisa pra ela. Eu falei, olha, como é que você tá? E botei a mão no ombro dela. Ela falou, eu estou surda, eu não tô escutando mais. Ela tá afastada. Agora jogaram ela para um setor lá, e o setor de protocolo, e ela vai ser afastada. Ela vai ser aposentada com um salário de meio período e vai ter que ficar encostada. E então eu falei assim pra ela, olha, quando eu tava saindo do elevador, eu falei, olha, Jesus pode te curar, ele me curou. Aí então ela falou assim, Deus é um porco, porque ele fez isso comigo. Aí eu saí assim muito triste por ela e falei, Senhor, tenha misericórdia dessa alma, Senhor. E já faz um tempo que eu não a vi. Então, se você acha que isso é história de pescador, irmão, eu não posso fazer nada por você, eu só posso pedir que Deus quebra essas fortalezas da sua mente e que você consiga ver como é que é o mundo espiritual, irmão. Então, vou contar a outra situação de um amigo que eu fiz durante o curso de libertação e cura. Eu conheci o rapaz. Uma das etapas do curso era procurar uma pessoa que já estivesse liberta para contar os pecados. Assim ele fez comigo, a gente acabou ficando amigo. E aí ele me contou que há mais de 20 anos, ele já tem mais ou menos 40, uns 45. Assim que ele assim que ele deitava, faltava a respiração dele. A mesma história desse rapaz. Quando eu cheguei nesse relato, eu falei, meu Deus, eu não vou falar o nome dele, porque pode ser que ele escute esse vídeo e não goste. E então, acontecia a mesma coisa com ele. E a história dele, que ele me contou, era assim, ele era descendente de judeus e a avó dele, com quem ele morava, que foi praticamente quem criou ele, né? Porque os pais eram separados, viviam na briga. Pelo que eu entendi, a família tinha dinheiro. E a avó que criou ele tinha uma irmã gêmea. Essa avó, ela se suicidou. E depois, logo em seguida, a irmã, que era gêmea, tirou a própria vida em cima da cova dela, em cima do túmulo dela. Ele foi criado por essa avó, ou seja, ele era muito apegado à avó. E ele falou que pouco tempo depois, essa situação acontecia com ele. Ele já tinha ido em tudo quanto é médicos, irmão, tudo quanto é médicos. Ele estava fazendo o curso de libertação comigo, mas ele também tinha se envolvido. Ele saía com prostitutas, ele nunca teve uma namorada. Sabe o que é um homem nunca ter tido uma namorada? Ele se envolvia com prostitutas e até com homossexuais. Ou seja, ele tinha uma perseguição espiritual. E aí eu fui conversando com ele, fui conversando e fui ensinando o que eu já tinha aprendido sobre demônios, fui emprestando material para ele, fui dando, e eu fui falando para ele, até que da última vez que eu falei com ele, nesse período, ele falou, olha, eu não posso falar contigo agora ainda, porque eu tô indo pro médico, eu vou fazer vários exames agora, porque eu vou operar. Aí eu falei, mas tu já tem um diagnóstico? Aí ele falou assim, não, os médicos não sabem o que eu tenho. Aí eu falei assim pra ele, fulano, quase falei o nome dele agora, fulano, isso aí que tu tem é demônio, tu não já se arrependeu dos teus pecados, tu já clamou a Jesus, já se arrependeu de tudo que tu já fez? Isso é demônio e a perseguição espiritual que veio da avó dele, entende? Porque às vezes acontece quando uma pessoa morre, você já viu quando uma pessoa morre, a outra logo adoece, e às vezes ela também até se vai, aquele espírito maligno de morte, ele saiu daquela pessoa, porque o corpo se foi. Ele vai para alguém da família. Às vezes é um filho, você vê a pessoa aí entra em depressão, sem volta, e depois morre. Às vezes é o marido. Por quê? Não é só pela dor, porque a palavra de Deus diz que Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar, uma dor maior do que a gente não possa suportar. E no fundo, nós estamos preparados para enterrar os vivos, né? Então, a pessoa adoece, e às vezes ela morre pouco tempo depois. Ou seja, aquele espírito maligno ali que estava na vida de uma daquelas duas avós dele, que se mataram e a gente não sabe o motivo, passou para ele. Só que fazia com que ele fizesse o quê? Se prostituísse. Então eu falei, isso é demônios. Aí ele foi, se converteu, clamou a Jesus, não fez a cirurgia e a gente ficou amigo, a gente se falava muito pelo WhatsApp e ele foi para o judaísmo, né? Já que ele tinha descendência de judaísmo, do judeu, ele foi para o judaísmo. E ele tentou me arrastar para o judaísmo. Ele falou, Ina, se eu fosse você, eu me aproximava dos judeus. Porque eles se acham o povo escolhido, eles são mesmo. Mas qual é a fortaleza da mente do judeu? A fortaleza da mente do judeu é assim, ele acredita que se ele acreditar no Messias, Jesus Cristo, que foi crucificado por ele, que já veio, eles vão deixar de ser judeus. Eles vão deixar de ter a descendência de Abraão.
Essa é uma fortaleza da mente deles, é um julgamento de Deus, mandado por Deus, que no tempo certo, Deus vai arrancar essas fortalezas da mente. Então a gente não pode julgar, não pode falar mal de judeus. A Bíblia diz, orar pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então veja bem, irmão, você acha que diante de tudo o que eu falei aqui, desses relatos, se você acha, irmão, que isso é uma história de pescador ou história para boi dormir, irmão, eu sinto muito por você. Porque quando você se vê numa situação dessa, se você ainda tiver dúvida, irmão, faz o seguinte, você entra lá no YouTube, você procura incubos e sucubos, que você vai ler os relatos das pessoas lá e você vai saber que muita gente é abusado sexualmente. Uma amiga minha terminou um relacionamento com um cara. O cara saía com prostitutas. Ela disse que ela estava dentro do carro e, do nada, ela teve um orgasmo ali. Um espírito maligno fez sexo com ela, de dia, dentro do carro. E ela não entendeu nada. Quando ela me contou isso, ela me contou rindo, né, coitada? Porque a gente, quando não tem entendimento do mundo espiritual, as pessoas contam as coisas pra gente e a gente acha engraçado. Quando a gente tem conhecimento do mundo espiritual, a gente percebe na hora, porque Deus mostra. E eu falei, termina com esse cara. Ela me contou que ele era envolvido com prostitutas. E ela estava apaixonada por ele. Eu falei, dei muito conselho, preguei coisas da Bíblia para ela, falei para ela sair dessa vida. E ela vidrada no cara, porque quando você mantém um relacionamento com a pessoa, você pratica o que a Bíblia fala, conjunção carnal, você vira um só. Então, o que você tiver de ruim, você vai passar para aquela pessoa. E o que aquela pessoa tiver de mal, também vai passar para você. Lembre-se de uma coisa, a camisinha, ela previne AIDS, mas ela não previne espíritos malignos e demônios. Então, irmão, essa pode ser a sua situação. Você pode estar sendo abusado sexualmente toda noite, sem saber por quê. Espíritos malignos. Do que você precisa? Libertação. Qual foi o mandamento da lei de Deus? Jesus falou, ide, pregai o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos e ressuscitar os mortos. Se você não estiver fazendo isso, você está fazendo a obra do Senhor pela metade. Portanto, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Veja bem, de graça, é de grátis. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, poder, poder. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre, cego, mas agora posso ver. Pois a minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue me lavou. E agora novo sou, pois a graça de Jesus me alcançou. Através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem encontrar solução. Mas sua graça me trouxe salvo até aqui, libertou-me, hoje eu sou feliz. Quando lá no céu chegar e contemplar o meu Jesus, eu irei agradecer pela cruz, pela paz, pela vida que não terá mais fim, pois todo o mal Ele já sofreu.
Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre, cego, mas agora posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue me lavou. E agora novo sou, pois a graça de Jesus me alcançou. Através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem encontrar solução, mas sua graça me trouxe salvo até aqui. Libertou-me, hoje eu sou feliz. Quando lá no céu chegar e contemplar o meu Jesus, eu irei agradecer pela cruz, pela paz, pela vida que não terá mais fim, pois todo o mal Ele já sofreu por mim. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei.